Olá pessoal, eu sou o professor André Valente, serei seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias na disciplina de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre atos de fala, quando falar é fazer. O que são os atos de fala, como eles se manifestam na formação de frases e seus efeitos no processo de comunicação. O ato de comunicação, ele não é só o ato de transferir informações. Ele é também o ato de gerenciar relações. Vou dar um exemplo bem prático. Lembra quando a sua mãe te ensinava as palavrinhas mágicas? Ou seja, quando você falava, eu quero água, e ela falava, qual a palavrinha mágica? Você tinha que dizer, por favor, mãe, eu quero água. E depois, qual a palavrinha mágica? Obrigado. Então, por favor, obrigado, com licença, bom dia, boa tarde, boa noite. A minha mãe pegava no meu pé e dizia, você tem que falar bom dia quando os vizinhos passam, porque isso é parte da educação. O que ela estava querendo dizer naquele momento? Ela estava dizendo que eu tinha que gerenciar as minhas relações com os meus vizinhos. Afinal de contas, fazíamos parte de uma grande comunidade que era o quarteirão, o bairro, a cidade. E a gente, conforme a gente vai crescendo, vai aumentando a nossa comunidade, e aí nós vamos para a escola e nós temos que gerenciar outras relações. Nós passamos a ter uma vida social e temos que gerenciar as relações com os amigos, com aquela pessoa que a gente está interessada, tem também um jeito de falar, né? Enfim, tá? Nós precisamos gerenciar as nossas relações através da comunicação. E isso faz parte, muitas vezes, da chamada função fática da comunicação. Lembra quando você estudou funções de linguagem? A função fática é aquela função em que muitas vezes a expressão ela não tem nenhum outro significado a não ser manter o contato, manter o canal de comunicação ativa. Por exemplo, quando nós chegamos em algum lugar, é normal que a gente diga bom dia, boa tarde, boa noite. Tá? Mesmo que naquele local tenha alguém com quem a gente não está muito bem, a gente brigou, não gosta daquela pessoa, e a gente fala bom dia, não porque a gente realmente esteja desejando um bom dia para aquela pessoa. Muitas vezes falamos bom dia para manter a educação. Isso é gerenciar relações. Faz parte aí. Então são enunciados que expressam mais do que o que está nas palavras, expressam atitudes subjetivas, expressam sentimentos, emoções, como certeza, suposição, desejo, desconfiança. Nós temos inclusive um grupo de palavras na nossa língua que servem exatamente para isso. Então, quando nós dizemos, olha, certamente não foi isso que aconteceu. Essa palavra certamente só tem essa função de expressar a certeza do que nós estamos falando. Então, isso tem a ver com gerenciamento de relações. São expressões que são utilizadas para abrandar o discurso, para reproduzir o pensamento alheio, para ratificar, ou seja, confirmar o que o outro falou. Por exemplo, como ele disse, então quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo, tá vendo? Olha só, eu estou usando você como referência, eu concordo com você. Isso também faz parte do gerenciamento de informação. Ou retificar, que é corrigir o que o outro falou. Então, essas expressões, elas transmitem intenções comunicativas. E por isso elas são chamadas de atos de fala. Então, os atos de fala, eles acontecem quando duas pessoas ou mais estão se comunicando juntas. Nós temos alguns tipos de frases, por exemplo, que fazem parte desses atos de fala. Então, esses atos de fala, eles vão acontecer a partir das frases que nós usamos no dia a dia. Então, quando nós falamos de frases,
O que é uma frase? Vamos relembrar. Uma frase é um enunciado, é algo que eu expresso e que tem um sentido completo. Então isso é uma frase. Agora, há frases que elas não estão completas na sua estrutura. São frases fragmentadas. Essas frases fragmentadas são chamadas frases de situação ou frases elípticas. Por quê? Porque a elipse é uma figura de linguagem que ocorre quando eu omito uma parte da frase, mas o contexto me ajuda a entender. Para a gente ter uma ideia, vamos pegar esse trecho de uma música do repertório da música popular brasileira, do Paulinho da Viola. Olha só, a música diz: Olá, como vai? Eu vou indo, e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo correndo, pegar meu lugar no futuro. E você? Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo, quem sabe? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo. Me perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios. Pô, não tem de quê. Eu também só ando a 100. Olha só, nesse diálogo, a letra de música, ela encena aqui um encontro de duas pessoas no farol ou no semáforo aí. Ou seja, duas pessoas que pararam ali lado a lado e se reconheceram como amigos, e começaram a conversar. Vamos prestar atenção em algumas frases? Olha só, olá, como vai? Então, uma frase que é completa, cumprimenta a outra pessoa. E aí vem a resposta. Eu vou indo, e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo correndo, pegar meu lugar no futuro. E você? Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo, quem sabe? Até aqui nós temos frases que estão completas, que a gente lê e entende. Mas olha só, essa frase, por exemplo, quem sabe? Essa expressão. Essa expressão não é uma pergunta real. Ele não está realmente querendo saber quem é que sabe se ele está indo em busca de um sono tranquilo. Ele está dizendo, eu estou indo em busca de um sono tranquilo e não tenho certeza se eu vou conseguir ter um sono tranquilo. Então, quem é que sabe? Só que ele não precisa dizer tudo isso. Essa simples expressão já diz isso. Na frase seguinte, quanto tempo? Tá? Então, por exemplo, essa expressão sozinha, se nós pensarmos só nela, ela não faz muito sentido. Mas a gente sabe que quando a gente usa essa expressão para falar com alguém, nós estamos dizendo para a pessoa, faz muito tempo que a gente não conversa, que a gente não se vê. Então nós usamos essa expressão, quanto tempo. Esse é um ótimo exemplo de frase de situação ou de frase elíptica, porque é só um pedacinho de uma frase, nem tem verbo aí, mas a gente consegue entender o que ela quer dizer porque o contexto nos permite entender isso. E aí ele diz, pois que é uma expressão que serve para a gente confirmar o que o outro está dizendo, para não ter que repetir tudo que o outro falou. Também, dependendo do contexto, pode servir para quando a gente ficou pensativo sobre o que a pessoa falou, pois e fica pensativo. Quanto tempo? Me perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios. Então veja, não é a pressa que é a alma dos nossos negócios. É todo o contexto de estar ali naquele farol, de não poder conversar melhor, de não poder sentar para bater um papo depois de tanto tempo, já que parece que faz muito tempo que eles não se encontram. Então percebe que as frases ali, elas não existem só como uma estrutura, elas fazem parte de todo esse contexto entre essas duas pessoas. E aqui nós temos outros exemplos de frases de situação, frases elípticas, utilizadas no nosso dia a dia. Então, por exemplo, fogo. A frase fogo como aviso de um incêndio. Quando alguém grita isso, nós já sabemos o que está acontecendo.
pelo tom de voz da pessoa, pela altura que a pessoa grita. Muitas vezes esse grito é um grito longo, fogo! Demora um tempo. Então o tempo que isso dura, a altura que a pessoa grita, o fato de muitas vezes a gente ouvir isso de alguém que não está presente no mesmo ambiente que a gente, faz a gente já ficar alerta sabendo que tem fogo em algum lugar. Tá? Uma frase como uma moedinha, por favor. Ele não disse claramente me dá uma moedinha, mas geralmente essa frase vem acompanhada de um gesto. Então a comunicação também é corporal. Uma moedinha, por favor, é um pedido, é um apelo. A expressão com certeza, confirmando a fala de outra pessoa. A frase que virou meme na internet, bora Bill! É uma frase que acabou virando uma interjeição. Não está falando para ele, vamos embora. Ou então vá embora. É uma frase que significa vamos lá, torcida, alegria, empolgação, motivação. A frase até logo é outro exemplo de frase elíptica, que significa, né, nos vemos em outro momento, até mais, não vai demorar muito, enfim. Né? Por exemplo, até logo é diferente de adeus. Né? A resposta a uma pergunta, você quer tal coisa? E a resposta curta, quero. Então, só esse verbo já serve para responder. É uma frase elíptica. Além dessas outras, né, como saída, papel indicado numa cesta, ou a campanha ali, né, Movimento Vacina Brasil, é mais proteção para todos. Né? O que é mais proteção para todos, por exemplo? Estaria faltando o sujeito desse verbo aí? Não, nós sabemos que se é o movimento Vacina Brasil e é mais proteção para todos, o que é mais proteção? A vacina. Então nós já sabemos do que se trata. Tá? Então é importante que a gente perceba que, embora nós estudemos na escola as frases completinhas para entender como elas funcionam, a língua é muito mais dinâmica. Tá? Frases completas ou períodos, né? Já são aquelas frases que já têm a sua estrutura completa e, em geral, são frases verbais, ou seja, orações. São chamadas de períodos. Tá? Então, período simples é aquele que é formado por uma única oração. Então, um exemplo aqui, o prazo da entrega já venceu. É uma frase completa, tem um verbo ali, então é uma oração completa, com sentido completo, é um período. Tá? Período composto é formado por mais de uma oração. Já que você está disponível, um verbo. Tá? Faça um serviço para mim, 2 verbos, 2 orações, período composto. Tá? E ali temos outros exemplos, né, de placas que também mostram exemplos de período simples e de período composto. E quando nós falamos de frase, nós temos as modalidades de frases, que dizem respeito justamente ao tom, ao sentido que essa frase tem na comunicação. Então temos as frases declarativas, que são aquelas que é apenas uma declaração sobre uma informação. O prazo de entrega já venceu. É apenas uma informação dada. Essa é a frase declarativa. A frase exclamativa já é aquela que expressa um sentimento, dá uma ênfase, né? Eu sabia que você conseguiria. Então aqui não é só uma informação, é uma informação carregada de emoção. Tá? A frase interrogativa é aquela que traz uma pergunta direta. Você pode explicar melhor? A frase imperativa é aquela que expressa uma ordem, um pedido. Tá? Peço que assine. E a frase optativa, que é aquela que expressa um desejo. Ela é parecida com a imperativa, mas a diferença é o sentimento. Imperativa é a ordem, é o pedido direto. A optativa é o desejo. Eu espero que não haja nenhum problema. Porém, é muito importante que a gente entenda que nem sempre a estrutura da frase, a gramática como a gente estuda,
é suficiente para comunicar. Porque muitas vezes a gente vai olhar uma frase escrita e não consegue identificar qual é a intenção por trás dessa frase. Isso, por exemplo, acontece muito nos aplicativos de mensagem, quando você manda uma mensagem escrita e a outra pessoa ou entende errado ou não entende. Por quê? Porque ali não tem o tom, não tem o sentimento, só tem a frase escrita. Então, temos alguns exemplos aqui em que a forma é a modalidade da frase. Então, ela é declarativa, ela é imperativa, ela é exclamativa, mas o conteúdo ele traz a chamada força ilocutória, que é a intenção por trás da mensagem. Então, por exemplo, quando nós olhamos uma placa como essa, perigo, risco de morte, ela é uma declaração. Perigo, risco de morte. Ela só traz uma declaração, uma informação. Só que essa informação está dizendo o que para você? Não venha até aqui. Não mexa nisso. Não beba, não toque, não ultrapasse o portão. Qualquer coisa desse tipo. Ela está te dando uma ordem, está te dando uma orientação. Só que isso é feito na forma de uma declaração. Então nós temos aqui alguns outros exemplos, né? Olha só. Como alguém pode esquecer o aparelho dentário? Então veja, é uma pergunta, né? A forma é a de uma interrogação, mas o conteúdo é de uma exclamação. Eu estou indignado de como alguém pode esquecer um aparelho dentário. Você tem uma caneta? Esse é um caso muito interessante aqui para nós aqui no Brasil, porque dizem que, por exemplo, em Portugal, essa frase respondida com tenho. Simplesmente. Por quê? Porque lá é uma outra cultura. As pessoas lá estão habituadas a responderem as coisas de maneira muito literal. Se você não disser, por favor, me empresta uma caneta, muitas vezes a outra pessoa não entende. Então, para nós, não. Para nós, a simples pergunta, você tem uma caneta? Já significa que você está pedindo emprestado. Então, a forma é de uma interrogação, mas o conteúdo é de um pedido. Você vai silenciar para escutar o que eu tenho a lhe dizer. Veja, a forma é a de uma declaração, mas o conteúdo é de uma ordem. Gostaria de saber se eu poderia falar. A forma é de uma declaração, mas o conteúdo é de uma interrogação. Bom, e como é que a gente faz para interpretar frases assim? Bom, o segredo está em você prestar atenção no início da frase, na expressão que marca a intenção, além da pontuação dela, claro. Olha só, gostaria de saber que horas vocês chegam. Nessa frase, nós temos uma declaração já com um pedido de informação. Olha, gostaria de saber. Então, eu não estou só afirmando, não estou só declarando, eu estou pedindo já essa informação. Convém chegar com 30 minutos de antecedência. É uma declaração com uma orientação, uma sugestão. Agora, é sempre importante prestar atenção que a intenção, a força locutória do enunciado pode variar conforme os fatores da comunicação. Ou seja, o tom de voz, a duração do enunciado, que pode soar como uma ameaça, um conselho, uma orientação, uma sugestão. Essa frase, por exemplo, convém chegar com 30 minutos de antecedência. Dependendo de quem fala essa frase, você pode entender como apenas uma sugestão, a pessoa só está te dando uma sugestão, como uma ordem, se ela é falada, por exemplo, por um chefe, alguém assim, você vai entender como uma ordem. Ela pode ser entendida como uma ameaça de alguém que está dizendo, olha, se você não chegar com 30 minutos de antecedência, você vai ter algum problema. Então vai depender muito do contexto. E é importante a gente aprender a entender esses contextos. E aí a gente vai perceber um aspecto muito interessante da linguagem, que é o seguinte: quando a mensagem, o significado dela vai além dela própria, significa que nós estamos diante de um discurso. Então, quando nós falamos em discurso, significa que nós estamos falando de algo que não depende só da mensagem.
Por isso que é importante entender que algumas falas, algumas declarações, elas são discursos e não apenas frases. Tá? Então, por exemplo, na frase convém chegar com 30 minutos de antecedência, a estrutura dela é de uma declaração. Agora, a sua intenção, como eu falei, pode ser de uma orientação, de um pedido, de uma sugestão, de uma ameaça. E vai depender do quê? Vai depender do contexto, vai depender das relações entre as pessoas, da situação. E isso que significa falar em discurso. Tá? Então, o ato de fala é quando o modo de falar ele é um modo que interfere no contexto. Ou seja, é o modo como a minha fala pode interferir naquela situação. E aqui nós temos um ótimo exemplo disso, de uma conversa nas redes sociais. Olha só. Quero ir à academia. Você quer ir comigo? E aí a moça responde: ah, então você acha que eu sou gorda? Olha só, ela interpretou o convite do namorado, provavelmente aqui, como uma ofensa. Ah, ele não disse, você está gorda, precisa ir para a academia. Ele disse, quero ir à academia, você quer ir comigo? Mas para ela, na cabeça dela, esse discurso significa que ele está dizendo que ela está gorda. Vamos ver o restante da conversa? Olha só, não. Tudo bem se você não quer ir. Ah, agora eu sou preguiçosa. Então agora ela entendeu de outra maneira. Tá? Te acalma, não quis dizer isso. Ah, agora eu sou histérica, porque ele disse te acalma. Eu não disse isso. Ah, e agora eu sou mentirosa. Olha, você não precisa ir se não quiser. Pera, agora você quer ir sozinho? Então parece uma situação cômica, parece uma situação às vezes meio ridícula, mas que acontece muito. Por quê? Porque as intenções de quem comunica não estão sendo entendidas por quem está recebendo a comunicação. E com isso, o discurso acaba sendo mal interpretado. Tá? Qual é a dica para evitar esse tipo de coisa? Prestar atenção no que foi dito e, ficando dúvida, pergunte antes de fazer acusações ou de tirar conclusões. Chegamos ao final dessa nossa videoaula. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Aproveite os links da plataforma para você saber um pouco mais sobre esse assunto e vamos a uma reflexão sobre o conteúdo da aula de hoje. Costuma-se dizer que quem fala demais não faz, ou que se deve falar menos e agir mais. Bons estudos!